Davi quando se fala de gigante, gente? Davi contra Golias. Vocês estão aí, né? Vocês estão acordados, vocês estão animados. Tomaram café ou não? Boa! Então vamos lá. Nós vamos hoje falar um pouco sobre a história de Davi e o que a gente pode aprender com aquilo que Davi, o que Davi faz para vencer aquele gigante, beleza? Abra comigo aí a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Bota aquela musiquinha top para mim. 1 Samuel 17, diz assim o texto: Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas, usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecido com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé. Esse tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, e o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Naquela ocasião, Davi disse ao seu filho Davi, Jessé disse a seu filho Davi: Pegue uma roupa de grãos tostados de 10 pães e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus inimigos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos sofrimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: Isto é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E Davi disse: O que fiz agora?
Será que não posso nem mesmo conversar? Então ele se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe a armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a espada sobre a sua túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim, tirou tudo aquilo. Em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que ele era só um rapaz, ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. E disse: venha aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, e o Deus de Israel, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, esse correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele arremessou com a tiradeira, atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, se pôs de pé sobre ele, e desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Vamos orar? Deus, obrigado por essa história, e que ela nos ensine lições valiosas no dia de hoje. E que de fato, a gente, como Davi, aprenda que os gigantes que se aparecerem na nossa vida, nós temos total condição de vencê-la dentro da nossa família. Por isso, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos e dá-nos, ó Deus, uma palavra nessa manhã, para que de fato saiamos daqui com a certeza de que podemos confiar no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer um amém, querido? Amém. Queridos, vamos parar para pensar em algumas coisas que a gente aprende com essa história de Davi e Golias. É uma história extremamente conhecida. Você já sabe praticamente essa história de cor. Eu me lembro uma vez que eu estava falando numa sala de aula sobre Davi e Golias, e apenas uma pessoa daquela sala de aula nunca tinha ouvido falar da história de Davi e Golias. Porque é uma história que mesmo antes da gente chegar para a igreja, mesmo antes da gente saber as histórias bíblicas, Davi e Golias é uma história muito conhecida, sim ou não? Certamente antes de você chegar na igreja, você já sabia mais ou menos como é que tinha sido a história. É a história de um anãozinho com um gigante. Quase todo mundo já ouviu essa história em algum lugar. E na nossa família, muitas vezes nós temos gigantes. Às vezes você pode estar aqui nessa manhã e o gigante na sua vida é um gigante financeiro. Você por anos e anos e anos e anos não rompe na sua vida financeira.
Pode ser que você esteja aqui nessa manhã e você esteja com seu nome sujo, você esteja com dívidas na praça, você esteja com dificuldade de passar o seu mês. Muitas vezes o mês, ele termina depois do dinheiro, não é verdade? Muitas vezes não sobra dinheiro no mês, mas sobra o quê? Mês no nosso dinheiro. Pode ser que você esteja aqui hoje e o seu gigante seja no seu relacionamento conjugal. Pode ser que na sua casa você esteja passando dias em que você, a sua esposa, você e seu marido não estão se dando bem, estão dando choque, não conseguem se entender. Pode ser que você esteja aqui hoje e você tenha filhos afastados do caminho do Senhor, e esse é um gigante na sua casa. Pode ser que na sua casa você esteja enfrentando problemas de saúde, e o gigante que você entende que você está vivendo nesse momento é um problema na sua saúde ou na saúde de alguém da sua casa. Pode ser que você esteja aqui nessa manhã e o seu gigante seja: pastor, eu quero me casar e eu ainda não encontrei alguém de Deus para me casar. Pode ser que você esteja sentindo algo assim: eu preciso de alguém para passar a minha vida com, mas parece que eu tenho dedo podre para relacionamento. Já ouviu essa expressão? Tem uma expressão que diz o quê? Sorte no dinheiro, azar no amor. Não tem um negócio desse? Ou sorte no amor, azar no dinheiro? Parece que as coisas não combinam. Ou eu tenho dinheiro, ou eu tenho uma vida amorosa legal, ou eu tenho uma vida amorosa legal, mas não tenho dinheiro. Mas nessa manhã, assim como a pastora Su liberou sobre a nossa igreja, Deus quer te dar prosperidade em todas as áreas da sua vida. Amém. E nessa manhã nós vamos aprender a vencer gigantes dentro da nossa casa. Pode ser que eu não tenha dito qual é o gigante da sua família, mas você sabe qual é. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto, quando Davi chega até aquele local, é muito interessante, porque todo mundo sabia que o povo de Deus estava em guerra contra os filisteus. Então, todos os dias, os caras se preparavam para uma batalha. A Bíblia diz que Davi chega naquele momento lá no meio do povo, lá no meio do exército, e o povo estava começando a se colocar em posição para a guerra. Só que não havia uma guerra ali entre dois povos. Havia uma guerra entre Golias, e ele estava desafiando todo o povo a chegar para lutar contra ele. Uma pessoa para lutar contra ele. Versículo 4 desse capítulo 17 diz assim: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio ao acampamento filisteu, ou veio do acampamento filisteu. Ele tinha 2,90 metros, e aí começa a descrever tudo que ele usava. E aí, versículo 8, Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. E aí, quando o pessoal ouvia isso, versículo 11, ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul, que era o rei, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Agora olha o que Davi diz quando ele ouve o que Saul está dizendo. Davi chega lá, e aí olha aqui, versículo 21, Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos sofrimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo, e diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar, papapá. E aí Davi, no versículo 26, ele diz o seguinte: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? E aí ele completa dizendo: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Querido, sabe qual é a primeira coisa que você precisa fazer para vencer os gigantes da sua vida? Você precisa reconhecer os gigantes. O grande problema é que a gente não vence gigantes na nossa vida, porque a gente não olha para o gigante, literalmente sabendo quem ele é. Davi olha para aquele gigante e diz: espera aí,
ele é um gigante? Sim, ele é um gigante. Ele é muito maior do que eu. Mas olha aqui, eu tenho uma promessa de Deus sobre a minha vida. Esse cara não tem. Esse cara não é do povo de Deus. Esse cara não vem desafiar a mim e nem o povo. Ele vem desafiar o próprio Deus. O que eu quero que você precise fazer nessa manhã, você precisa olhar para aquilo que você tem de desafio e reconhecer. Então, como eu disse há poucos minutos atrás, se você olhar para a sua vida e falar, qual é o meu gigante? Eu tenho um gigante na minha área financeira, eu tenho um gigante na minha área conjugal, eu tenho um gigante na minha área da saúde, eu tenho um gigante na área da criação dos meus filhos, eu tenho, seja qual for o gigante que você tem na sua casa, na sua família, você precisa olhar, reconhecer esse gigante e dizer, esse gigante não é maior do que o meu Deus. Amém. O grande problema, querido, é que a gente não reconhece isso como um gigante. A gente começa a dizer coisas do tipo, eu tenho um problema de coração, porque meu pai tinha um problema de coração, meu avô tinha um problema de coração. Eu estou vivendo uma crise no meu casamento, porque meus pais também tiveram crise no casamento, meus avós também tiveram. A gente começa a se acostumar com a ideia daquilo que a gente tem vivido. Queridos, nós não podemos aceitar. Os israelitas, quando ouviram o gigante dizendo alguma coisa, a Bíblia diz que eles ficavam com o quê? Com medo. Eles se acostumaram, eles se acovardaram, eles olhavam para o gigante e diziam, não tem jeito, é isso mesmo, nós vamos ficar com esse negócio aqui mesmo, nós temos que nós temos que nos acostumar com a ideia de que a gente vai ficar sendo ameaçado. A Bíblia diz que durante 40 dias, 2 vezes por dia, Golias aparecia e dizia, quem é o homem que vai me enfrentar? Faz uma conta rápida na sua cabeça, 40 vezes 2 dá? Está muito cedo, pastor, não sei nem fazer essa conta. 40 vezes 2 dá? 80 vezes o gigante chegou para ameaçar os caras. 40 dias, uma vez de manhã, outra vez à tarde, uma vez de manhã, outra vez à tarde, e pode ser que você esteja vivendo com esse gigante batendo a sua porta, todo dia de manhã, todo dia à tarde. Você talvez esteja vivendo uma crise financeira, você vê, telefone que bate, telefone que te liga, cobrança que vai, o tempo todo, pessoas que estão atrás de você, ou quando você se lembra da sua saúde, você olha para aquele diagnóstico e você diz, parece que eu vou ter que me acostumar com esse negócio. Deixa eu dizer um negócio para você em nome de Jesus. Reconheça os seus gigantes nessa manhã, porque se você reconhecer o gigante, vai ser mais fácil para a gente lutar contra ele. Você está entendendo, sim ou não, querido? Glória a Deus. Segunda coisa, quando a gente olha para Davi reconhece que aquele gigante é apenas um incircunciso. O que significa isso? A circuncisão era quando cortava a pele do órgão genital masculino para provar que aquele povo tinha uma aliança com Deus. Então aquela era a forma visível que cada homem tinha de mostra de aliança que tinha com Deus. Hoje nós não precisamos mais da circuncisão. Paulo diz, escrevendo às igrejas, que agora a nossa circuncisão ela é feita no coração e não mais no órgão genital. Então hoje a circuncisão, ela não precisa ser representada pelo órgão genital operado, mas é uma operação espiritual que acontece no meu e no seu coração. Você está entendendo, sim ou não? Quando a gente olha para isso aqui, Davi olha para aquilo e diz, peraí, eu sou circuncidado, eu tenho uma aliança com Deus, todo esse povo que está com medo também tem uma aliança com Deus, e vem alguém que não tem uma aliança com Deus nos ameaçar. Quem que esse cara pensa que ele é? E sabe Davi o que ele faz? Ele pega a sua própria experiência com Deus e ali ele se fortalece. Olha o que Davi diz, presta atenção nisso aqui, quando Saul chega para ele, cadê? Versículo 32, Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele. Vamos parar para pensar, gente. O povo estava lá, todo pronto para lutar, mas quando Golias chegava, eu acho que o povo ficava acreditando que ia acontecer um milagre.
Acho que o povo acreditava assim, ó, ele vai ter um infarto, vai morrer e a gente vai lutar contra os filisteus. Igual sim, muitas vezes eu e você enfrentamos os nossos problemas. Como é que geralmente a gente enfrenta os nossos problemas? Vamos abrir o coração aqui? Geralmente a gente varre ele para debaixo do tapete, esperando que ele tenha um infarto e morra sozinho. Pode ser que você esteja, dependendo do gigante que você está vivendo, você está achando que você vai acordar um dia e o gigante não vai estar mais lá. Deixa eu dizer uma coisa, ele não vai desaparecer. O gigante não vai sumir. Golias sumiu? De repente? Não. Precisou alguém lutar com ele. Quando Davi chega lá, olha o que Davi diz. Respondeu, versículo 33, respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Sabe quando você se levanta para tentar vencer um problema, para vencer uma circunstância, para vencer um gigante, e Satanás vira para você e diz, ei, quem você acha que você é? Você vai vencer esse gigante? Fala sério. Você só está seguindo uma tradição, seus avós foram assim, seus pais foram assim, e você também vai ser assim. Satanás gosta da síndrome de Gabriela, só os mais antigos vão entender o que é isso. Quem não sabe o que é síndrome de Gabriela? Quem sabe o que é síndrome de Gabriela? Uau, só 2 pessoas sabem? Não, de novo, quem sabe o que é? Gente, só 2 pessoas sabem? 3, cadê a terceira que eu não vi? Síndrome de Gabriela é o seguinte, eu nasci assim, e vou fazer o quê? Vou morrer assim. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Em nome de Jesus, a síndrome de Gabriela morre aqui e agora, nesse momento. Porque se eu nasci assim e eu cresci assim, o Senhor Jesus tem todo o poder e autoridade para mudar a nossa vida. Sim ou não, queridos? Alguém uma vez me disse assim, pau que nasce torto, morre torto. Eu falo, não, há 2000 anos nasceu um carpinteiro. E esse carpinteiro é capaz de ajeitar qualquer pedaço de pau que está torto. Amém, queridos? Amém. Davi olha para aquilo e fala assim, não tem que ser assim não. Olha só, Saul vira para ele e fala, você não tem condições. Satanás todo dia chega para você e diz, você não tem condição, você vai ficar assim, com essa crise financeira para sempre na sua vida, porque seus pais foram pobres, você vai morrer pobre, seus pais foram doentes, você vai morrer doente, seus pais se separaram, você vai se separar, você vai ser sempre assim. Quantas pessoas aqui nessa manhã, não precisa levantar sua mão, mas já ouviram palavras, quem é você? Você acha que você vai ter faculdade? Você acha que você vai ter um bom emprego? Em nome de Jesus, queridos, essas palavras estão por terra agora, nessa manhã. Eu declaro sobre a sua vida, que os gigantes que estão na sua vida, serão derrotados por você e pela presença de Deus na sua vida. Mas para isso você precisa se fortalecer. Olha só o que Davi fala no versículo 34. Versículo 34, ele ouve as palavras de Saul dizendo, você não tem condições de lutar. Ele diz, deixa eu contar uma história. Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Versículo 34, quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, eu atinjo com golpes, eu livro a ovelha da sua boca, quando se vira contra mim, eu pego pela juba. Você já imaginou pegar um leão pela juba? Certamente nós somos um bocadinho maior do que Davi, porque a Bíblia fala que Davi era um menino de baixa estatura, era ruivo e bonito. O leão não fugia dele porque ele era bonito, o leão fugia dele porque a presença do Senhor na vida dele fazia ele ficar tão forte, que acho que nem ele imaginava que ele era tão forte. Tenta lembrar de algum momento na sua vida que você teve uma coragem e tantas. Eu me lembro de uma. Um dia eu parei meu carro em frente à igreja, e chegou um rapaz para mim e falou, mano, me dá R$2 aí para eu ir para Barra Mansa. Barra Mansa é uma cidade do lado de Resende. Falei, irmão, não tenho não, mas eu queria orar por você. Assim, na hora, na lata. Ele falou, tu quer orar por mim? Eu falei, eu quero orar por você, cara. Eu quero orar para que Deus te dê as condições para você parar de pedir na rua. Eu quero orar para que Deus abra uma porta de emprego para você nunca mais pedir nenhum real para ninguém. E eu quero orar para que o Espírito Santo, quando eu falei a palavra Espírito Santo, ele levantou a blusa,
E ele falou: mano, eu ia te assaltar, uma arma aqui. E eu falei: você ia me assaltar, brother? Por quê? E ele falou: porque eu vi você dando sopa, eu achei que eu ia ganhar agora. Eu falei: pois agora eu vou orar para que, além de você arrumar um trabalho, para que você largue essa vida do crime agora. E eu orei por ele, impus a mão na cabeça dele, e aquele homem foi embora. E eu ainda virei para ele e falei assim: quer deixar sua arma comigo? Ele olhou para a minha cara e falou: não, pode deixar que eu vou dar um fim nela. Ele virou de costas, eu tive que sentar, porque minha perna ficou tão bamba. Eu falei: eu estou maluco, onde que eu arrumei essa palavra de falar, me dá sua arma? Porque tem hora que a gente fica numa ousadia que não é nossa, é uma ousadia do Espírito. E para você vencer o seu gigante, essa ousadia que estava sobre Davi, essa ousadia que ele vira e fala: quem é você, gigante? Foi mais ou menos o que eu senti naquele momento. Eu nem sei na verdade o que eu senti, eu simplesmente, as palavras saíram da minha boca, e eu declarei vida sobre aquele cara, e eu declarei que ele ia sair daquela vida do crime, e depois que ele saiu, parece que veio a realidade, e minhas pernas bambeando, e eu tive que sentar na calçada onde eu estava, e eu ficava olhando toda hora para ver se o homem ia voltar para me assaltar, e eu falei: meu Deus, que doideira que eu fiz. E naquele dia, o Senhor me ensinou: as doideiras que você faz, é porque você confia num Espírito Santo que está com você. Queridos, eu não estou dizendo que você pegar uma pessoa armada e desafiar ela, beleza? Só faça isso se o Espírito Santo te disser para, se o Espírito Santo te encorajar para. Mas nos gigantes da minha vida e da sua vida, a gente precisa olhar para esses gigantes e dizer: quem é você? Eu vou te mostrar o tamanho do meu Deus. Eu vou te mostrar que você é pequenininho. Quando você olha para a sua vida, quantas vezes o Senhor já te libertou de tantas coisas? É para quê? É para que você se fortaleça naquilo que você já lembra da experiência com Deus. Jeremias diz algo muito interessante: quero trazer à memória. Quem sabe esse versículo? Aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você está com um desafio na sua vida? Pega aquilo que o Deus já te deu, pega as curas que Deus já te deu, os livramentos que Deus já te deu, e viva e enche a sua cabeça com esperança. Diga assim comigo: em primeiro lugar, eu preciso reconhecer os meus gigantes. Em segundo lugar, diga assim: em segundo lugar, eu preciso fortalecer a minha fé. Em terceiro lugar, querido, sabe como é que você vai vencer os seus gigantes? Trazendo a sua família junto e conversando com ela sobre o momento que você está vivendo. Eu me lembro que quando eu e Suzane, em 2019, nós quebramos financeiramente, de ter que ligar para pai e mãe e falar: babou, deu ruim. Empreendimento que a gente investiu todo o nosso dinheiro, 10 anos de economias guardadas, investidas num negócio que a gente não soube tocar. Tem noção do que é isso? 10 anos de casamento jogado fora, financeiramente falando. E eu me lembro que naquela época a gente teve que chamar todo mundo. Chamamos os pais dela, os meus pais, chamamos o Theo, e tivemos que abrir o jogo. Porque muitas vezes a gente fica vivendo uma vida de fachada e de vaidade. E a gente teve que sentar, principalmente com o Theo, e dizer para ele: filho, por enquanto não tem pizza, por enquanto não tem McDonald's, por enquanto não tem presente, nós vamos e precisamos nos recuperar financeiramente. 2019, quantos anos o Theo tinha, mais ou menos? 6 anos. Theo, com 6 anos, ele chegava no mercado e ele dizia assim para a gente: papai, quando você puder, você compra esse chocolate para mim? Queridos, o coração de pai fica como com um negócio desse? Rasgado ou nem? E eu dizia: filho, quando o papai puder, eu prometo que o papai vai comprar. E eu me lembro da primeira pizza que a gente comeu depois que a gente começou a se reestruturar financeiramente. Foi uma pizza que a gente comprou no mercado, naquela época custava R$11. Era um disco de pizza com meia dúzia de recheio em cima, sabe assim? Não é assim a pizza do mercado, sim ou não? É uma pizzazinha fraquinha. Mas a gente foi para casa numa felicidade, queridos, porque quanto tempo a gente não comia uma pizza? E naquele dia era uma pizza desse tamaninho assim, 4 fatias.
Suzane fez um milagre de partir em 6, para ficar 2 para cada um, sabe como é que é? E a gente comeu aquela pizza celebrando aquilo, porque a gente começou a envolver o Theo em tudo aquilo que a gente podia fazer. Graças a Deus nós passamos aquela fase, mas ainda temos uma fase de vamos esperar o cartão virar para fazer o negócio. Quem já falou isso? Vou esperar o cartão virar. Vou esperar o vale da empresa virar. Já falou isso? E o nosso cartão virou ontem. E na semana passada o Theo falou assim: papai, quando que o cartão vira? Eu queria tanto comer naquele restaurante tal. E eu falei: quando o cartão virar, filho, a gente vai naquele restaurante tal. Quando você envolve a família, fica mais fácil de vencer gigante. Homem, presta atenção no que eu quero te dizer. Talvez você esteja enfrentando uma barra sozinho. Talvez você esteja tentando ser o super-herói da sua casa. Talvez você esteja olhando para você e falar: eu não estou dando conta. Deixa eu te dar uma instrução como seu pastor nessa manhã. Chame sua esposa, chame seus filhos, chame seus pais, chame seus irmãos e diga: olha, estamos passando por essa situação, precisamos nos ajudar. E quando a gente se ajuda, querido, a gente sai daquele problema. Você está entendendo, sim ou não? Se manifesta aí em nome de Jesus. Primeira coisa, diga comigo: preciso reconhecer os meus gigantes. Segunda coisa, diga assim comigo: preciso fortalecer a minha fé. Terceira coisa, diga comigo: preciso me unir com a minha família. E em quarto e último lugar, você precisa permanecer em oração. Porque muitas vezes a gente quer vencer os nossos gigantes com a nossa própria força. Mas há gigantes, queridos, que a gente só vai vencer com oração, com jejum, envolvendo a família, tendo tempos de orar especificamente por aquilo. Muitas vezes eu e você oramos por coisas que a gente, sabe assim, nem acredita que Deus vai fazer. Mas nessa manhã eu quero te encorajar a orar especificamente por aquilo que você precisa que o Senhor faça de milagre na sua vida. Então, se você está com problema financeiro, querido, deixa eu dar 2 orientações para você como seu pastor. Já falamos aqui sobre você envolver a sua família, mas uma coisa que você não pode fazer é negociar princípios. Quantas vezes as pessoas dizem para a gente assim: pastor, eu não entrego meu dízimo, eu não entrego minha primícia porque eu não tenho. Você sabe qual é a minha resposta? A minha resposta é: você não tem porque você não entrega. Porque no dia que você entender que ao entregar você vai passar a ter, porque a matemática nesse caso não tem lógica. A lógica de Deus é diferente. Na lógica de Deus, aquele que mais serve é o maior. Na lógica de Deus, aquele que é mais generoso, mais tem. Na lógica de Deus, quanto mais eu entrego para o reino, mais Ele me abençoa. Porque, como a pastora Su falou, é melhor ter 90% abençoado do que 100% sem a bênção. Então o Senhor já tem te abençoado? Entregue. Pastor, mas não sobra. Mas o dízimo não é a sobra. O dízimo é a primeira parte. O dízimo é o primeiro que sai da sua mão. E quando você entende isso, nós nunca negociamos os nossos dízimos. Quando nós quebramos, qualquer dinheiro que entrava, a gente ia lá e entregava o nosso dízimo. Mas era R$5, mas era o que a gente entregava. Porque não tem a ver com quantidade, tem a ver com fidelidade. E quando você não negocia princípios, e coloca o seu joelho no chão, e diz: Senhor, me dá as estratégias. Porque eu lembro quando a gente quebrou, a gente chegou num ponto que não tinha mais o que cortar das nossas finanças. A gente tinha cortado tudo. Eu me lembro uma vez que a gente fez uma consultoria com um cara que foi nos ajudar a sair daquela quebrada. E o cara virou e falou assim: vamos lá, vamos ver o que vocês podem fazer para mudar a vida de vocês. Qual que é o carro que vocês têm? Suzane falou: a gente não tem carro. Ele falou: beleza. Porque ele falou: se vocês tivessem, eu ia falar para vocês venderem. Vocês estão quebrados? Como é que vai ter dinheiro para seguro, para pneu, para óleo, para gasolina? Não tem, então beleza, é menos uma coisa. E ele virou e falou assim: quantas vezes vocês comem por mês fora? A Suzane falou: 0. Ele falou: beleza, já tem mais uma coisa que não dava para cortar. Até que um certo momento ele virou para a gente e falou: a vida de vocês não tem mais o que cortar, vocês já cortaram tudo. Gente, nós chegamos a um ponto de cortar sabão em pó como é o nome do negócio que acompanha o sabão em pó? Amaciante. Nós compramos um ovinho.
assim, que dava para fazer 700 lavadas, sem precisar de sabão em pó. Por quê? Porque a gente economizou tudo que a gente tinha para economizar. Nós não negociamos os princípios. E o Senhor começou a nos dar a estratégia. Graças a Deus, hoje nós temos 2 escolas de inglês na cidade de Resende. Mas foi sempre assim? Não. Queridos, hoje nós temos a alegria de doar para o reino, muito mais do que aquilo que a gente doava. Deixa eu abrir uma coisa para vocês, só para vocês entenderem. Pastora Su e eu já doamos um carro para uma família que Deus mandou a gente doar. E nós doamos um carro, o valor de um carro, para a construção da cidade da paternidade em Resende. Sabe por que Deus deu essa condição para a gente? Porque a gente é fiel. E quanto mais Ele nos dá, mais a gente entende que a gente tem que retribuir. Pastor, você está falando que eu tenho que doar meu carro? Eu não estou dizendo nada. Eu só estou dizendo que o Senhor, quanto mais generoso a gente é, mais Deus permite que a gente seja próspero. Você está entendendo, sim ou não? Para a gente encerrar, diga assim comigo, em primeiro lugar, obrigado querido. Fala assim comigo, em primeiro lugar, eu preciso o quê? Quem lembra? Reconhecer os meus gigantes. Diga assim comigo, eu preciso reconhecer os meus gigantes. Em segundo lugar, diga assim comigo, eu preciso fortalecer a minha fé. Em terceiro lugar, você precisa se unir como família. Diga assim, eu preciso me unir como família. E em último lugar, diga assim comigo, eu preciso perseverar em oração. É assim que a gente vê Davi vencendo aquele gigante. E assim que a gente vai vencer os nossos gigantes. Se preparem, porque hoje foi só uma introdução daquilo que Deus vai fazer nesse mês de maio. Nesse mês de maio, a sua família vai passar por uma transformação. Porque Deus vai transformar a nossa casa. Se você está vivendo qualquer problema na sua área familiar, seja ela que gigante for, e você quer vir aqui, a gente vai orar por você já nesse primeiro domingo. Sai do seu lugar rapidinho, vem aqui na frente, e nós vamos orar juntos, para que Deus te ajude a vencer os seus gigantes. Se é o seu caso, sai do seu lugar e vem rapidinho aqui na frente. Pastor, mas o que vão pensar de mim? Vão pensar que você precisa de Jesus, querido. Quero convidar a igreja a ficar em pé. Se você ainda precisa vir, vem rapidinho. Passamos 6 minutos do horário. Obrigado pela sua paciência. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Quero orar por você. Você que está aí online, você pode escrever aí agora no chat, eu preciso de Jesus. Coloca aí, se você precisa que eu ore por você, coloque aí e eu também vou orar por você que está aí assistindo a gente. Feche seus olhos, querido, coloque sua mão no seu coração. E comece a dizer para Jesus, quais são os gigantes que você tem. Começa a dizer aí, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho um gigante assim, assado. Começa a dizer, começa a verbalizar, começa a declarar para o Senhor nessa manhã. Quais são os gigantes que estão te incomodando como família? Quais são os gigantes que têm te amedrontado como família? Começa a dizer, Senhor, essa área da minha vida eu preciso do Senhor. E começa a declarar para o Senhor agora, que você confia nele. Começa a dizer, eu confio em Ti, Pai. Eu confio que esse gigante vai ser vencido pelo Senhor. Começa a fortalecer o seu coração agora, querido. Deus, em nome de Jesus, eu quero te entregar a vida de cada um dos teus filhos e filhas que está aqui nessa manhã. Eu quero te entregar a vida de cada um que está assistindo a gente pela internet agora. E dizer, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor é aquele que vai dar as estratégias certas. O Senhor é aquele que vai mudar a história. O Senhor é aquele que vai trazer a cura para aqueles que precisam de cura. O Senhor é aquele que vai trazer o escape para aqueles que precisam de escape. Deus, aqueles que precisam de um escape financeiro, que essa semana eles sejam surpreendidos pelo Senhor. Uma ideia de negócio, uma ideia, ó Deus, de algo para vender, uma ideia, ó Deus, de algo que vai trazer mais entradas financeiras para a vida deles. Eu declaro agora em nome de Jesus, que essa semana será uma semana de vitória na área financeira. Aqueles que precisam de cura, que essa semana serão visitados pelo Senhor e que experimentarão a cura na sua vida.
aqueles que precisam, ó Deus, de uma cura no seu relacionamento. Ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que veem, ó Deus, se arrastando nos seus relacionamentos, eu declaro nessa manhã um novo tempo também nos seus relacionamentos. Deus, seja qual for o gigante, ó Deus, que tem invadido a vida dos teus filhos, aqueles que precisam vencer a pornografia, aqueles que precisam vencer, ó Deus, pensamentos de morte, aqueles que precisam vencer, ó Deus, qualquer coisa, a preguiça ou qualquer coisa que esteja sobre eles. Eu declaro vitória em nome de Jesus, porque como família do Senhor, nós nos unimos nessa manhã para declarar a vida do Senhor sobre a vida deles. Declara comigo assim, querido, você que está aqui na frente assim, diga assim: no Senhor, mais forte, no Senhor, eu sou mais do que vencedor, por aquele que me amou. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor nessa manhã? Estenda suas mãos, receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre você, te dando misericórdia, graça, favor, cura, restauração. Que a luz de Jesus brilhe em sua direção e te dê Shabbat e Shalom. Vá em paz. Deus te abençoe. Um excelente domingo e uma semana de vitórias em nome de Jesus.